Olá pessoal, aqui é o monitor da disciplina EL 7062, Princípios de Comunicações, e vamos fazer aqui uma breve revisão de duas questões, mas que eu achei que contém assuntos importantes, bastante importantes para essa prova que vai chegar agora segunda-feira, dia 12. Então, vamos lá, eu fiz um documento aqui com a resolução dessas duas questões, que são em específico a questão 3.25 e a questão 3.31 da lista 3. Então vamos resolver. Eu vou disponibilizar isso aqui também, esse arquivo, para vocês consultarem, fiquem à vontade. E vamos lá, tá, primeira questão 25, vamos ver aqui, vamos ler. Bom, aqui. Desenhe o diagrama de blocos de um receptor superheteródino e explique sua motivação e seu funcionamento. E B. Suponha que, quando um certo receptor é sintonizado para receber um sinal com frequência de portador FC igual a 1500 kHz, a frequência do oscilador local é de FOL 400 kHz. Nesse caso, qual é o requisito mínimo para o projeto do filtro de RF? Justifique. Assuma que o sinal que se deseja receber possui largura de banda de 10 kHz. Tá, primeiro vamos resolver a primeira, a A no caso. E vamos explicar o que é esse receptor aí com um nome meio estranho, mas que é importante. E parece meio complicado mas de entender, mas vocês fazendo um pouquinho de esforço vão conseguir entender a motivação dele. Bom, a ideia é a seguinte, aqui na letra A, encontrei na internet aqui um diagrama de blocos bem didático do que acontece nesse receptor. Nada mais é que um sistema que facilita os processamentos posteriores de demodulação e etc., seja o que for fazer, dependendo do sistema. Facilita de forma que qualquer sinal que ele seja recebido aqui, em teoria, ele deve ser deslocado para uma frequência intermediária, em geral menor do que a frequência do sinal recebido, a frequência da portadora do sinal recebido, aliás, de tal forma que tudo que vem depois desse oscilador possa trabalhar com o sinal numa frequência fixa, sempre numa frequência fixa, centralizado numa frequência fixa, independentemente do sinal recebido. Então é o seguinte, esse oscilador aqui, para que seja possível transladar qualquer sinal recebido para uma frequência intermediária fixa, esse oscilador aqui ele precisa ser variável, né? Então ele tem uma certa variabilidade no cosseno que ele produz, na senoide que ele produz ali, para poder se adequar a cada sinal. Mas essa parte a gente não entra em detalhes, porque isso aqui provavelmente tem sistema de controle e assim varia de aplicação para aplicação, como é feito isso aqui. Mas o que interessa mais para a gente é o seguinte, ao receber esse sinal, quando ele for multiplicado por esse oscilador, que vai levar o sinal recebido para a frequência intermediária, há alguns sinais possíveis, aliás, potenciais sinais que estão em frequências estratégicas ao redor de frequências específicas que, quando multiplicados também por esse mixer, vão se sobrepor aos sinais de interesse que estão na frequência FC, que é a frequência da portadora do sinal recebido. Então a gente tem que eliminar qualquer sinal que esteja nessas frequências de interesse, nessas frequências que potencialmente poderiam conter sinais que interfeririam com o sinal recebido de interesse, o SDT. Então essas frequências que podem conter sinais que interfeririam com o sinal de interesse são as frequências de imagem, né? Então há duas possibilidades de frequências de imagem, e nesse caso aqui a gente vai entrar mais em detalhe aqui na letra B, mas a gente calcula essa frequência de imagem com base no problema, e isso é fácil de perceber qual é a razão de a frequência de imagem existir, né? Vocês vão perceber pelo gráfico ali na frequência. Então o que acontece? Você calculando essa frequência de imagem, você consegue aplicar um filtro para suprimir qualquer coisa que esteja ali, seja ruído, seja um outro sinal intruso, seja o que for. E aí, após essa filtragem, aplica-se um filtro, aliás, um amplificador, que isso aqui é só para ajustar a potência, porque às vezes o filtro ele acaba distorcendo as amplitudes, diminuindo a amplitude ou aumentando, depende do filtro. Aí sempre esse estágio de amplificação também é realizado, que também não é discutido aqui. O que a gente quer fazer é tratar desse bloco aqui, o filtro RF. Como projetar esse filtro RF, como estabelecer as frequências limites, a frequência de transição, entendeu? Então, a frequência de transição, que seria a frequência na qual podem haver sinais distintos dos sinais de interesse, aliás, não podem haver, no caso, e a frequência que
que o filtro não ideal vai atenuando, né? Ele tem uma margem de atenuação, ele não é um filtro perfeito que vai atenuar na frequência de corte. Enfim, então vamos lá. Aí em seguida aqui, no mixer, aí tem todo o processo que depende daí da aplicação. Nesse caso aqui, ele faz uma filtragem na frequência intermediária, que é feita mais uma filtragem, talvez para reduzir ruído e etc. Após a multiplicação pelo mixer, ou seja, já na frequência intermediária, e mais uma amplificação para ajustar corretamente. Aí em seguida viria um demodulador, poderia ser um DSB-SC, por exemplo, que é síncrono ou até mesmo um AM, que pode se beneficiar desse sistema também. E em seguida é feito o que for desejado, né? Na verdade aqui é o sinal já em banda base, e aí você faz o que quiser com ele. Depende da aplicação, né, obviamente. Nesse caso aqui teria um amplificador de áudio, não seria um sistema de áudio. Mas aqui é o sinal demodulado. Então, enfim, vamos lá. A B, ele pede o quê? Aqui tem uma explicação, aliás. Antes de eu começar a B, tem um breve textinho aqui para vocês lerem e não esquecerem. Então, aqui, na B, sendo que um receptor sintonizado para receber um sinal comportadora de 1.5 MHz. E a frequência do oscilador local, que seria a frequência esse bloco aqui, que vai multiplicar o sinal recebido, é de 400 kHz. E também informa que a banda do sinal recebido possui largura de banda de 10 kHz. Também é importante saber isso. Tendo essas informações em mão, como é mais comum, faz mais sentido até talvez, que a frequência intermediária seja menor do que a frequência da portadora do sinal recebido, então a gente faz que a frequência intermediária vai ser FC menos FOL, que vai dar 1.1 MHz, porque menos, né? Quando você multiplica esse oscilador local, multiplica uma senoide de 400 kHz com a portadora, aliás, com o sinal que tem uma portadora, esse sinal recebido que tem uma portadora de 1.5 MHz, pela matemática vai acabar fazendo o quê? Que vai aparecer um duplicado, um sinal recebido duplicado, tanto em 1.5 MHz menos 400 kHz, que dá 1.1 MHz, quanto em 1.5 MHz mais 400 kHz, que seria 1.9 MHz. Só que vamos escolher a frequência menor, que para aplicações práticas, creio que faça mais sentido reduzir a frequência em vez de aumentar. Então aí fica aí, 1.1 MHz. Segundo até a apostila mostra, graficamente ali, que a frequência intermediária, então, para esse caso, em que FF é FC menos FOL, a frequência intermediária, aliás, a frequência de imagem, ou seja, a frequência onde pode aparecer um sinal que interferirá com o sinal de interesse na frequência intermediária, essa frequência de imagem ela é calculada dessa forma, FC menos 2IF, a gente acabou de calcular, em módulo. Por que em módulo? Porque se FF vezes 2 for maior do que FC, essa subtração daria um valor negativo, correto? Então, o que acontece? Essa subtração não faria sentido. Você acabaria, após fazer essa subtração, você extrapolaria os limites. Então, você aplica o módulo para que faça mais sentido, para que seja possível visualizar essa frequência de imagem. Porque é o que vai acontecer mesmo. Quando você tem essa configuração e 2FF é maior do que FC, quando você multiplica FC por FOL, a frequência de imagem vai exatamente cair nesse ponto aqui, no módulo dessa operação. Então, nesse caso, seria 1.500 menos 2 vezes IF, que daria 2.200. Isso aí dá menos 700 em módulo da 700 kHz. Tá. Aí o cálculo, né, da faixa de transição. Ele pede para, aqui, ó, neste caso, qual é o requisito mínimo para o projeto do filtro de RF? Em outras palavras, ele quer saber que o projeto do filtro de RF, qual seria a faixa de transição máxima, qual seria o tamanho máximo da faixa de transição desse filtro, de forma que ele filtre completamente qualquer sinal que possa interferir ao redor de F e M, que seria a frequência da imagem. Então, como para esse caso aqui, o 2FF é maior do que FC e FF é FC menos FOL, a gente tem essa configuração aqui, que é uma figura retirada da apostila, a figura 3.14, que FM é menor do que FC, neste caso. Então, o que acontece? Só que esse caso aqui, FC ainda é maior do que 2 vezes FF. Então, essa distância entre FC e FM ser igual a 2 vezes FF, é válida. Mas se você perceber, no caso em que FC é menor do que 2 vezes FF, isso aqui já não vale mais. Já não vai ser possível fazer
essa igualdade, né? Então, o que acontece? Precisamos encontrar uma outra forma de calcular a faixa de transição máxima. O que seria a faixa de transição máxima do filtro? O filtro aliás, não deve atenuar a faixa aqui do sinal FC, que seria o sinal de interesse ao redor de FC. Então ele não deve alterar isso aqui, essa parte, de jeito nenhum. Então a faixa de transição idealmente começa aqui, onde o sinal centralizado em FC acaba, e vai até mais ou menos aqui. Por que não aqui? A gente está interessado realmente, do ponto técnico, em encontrar uma faixa de transição que bloqueie todos os sinais que possam interferir com o sinal de interesse. Então, se passar um pouco aqui, se acabar pegando um pouquinho desse sinal na imagem, não necessariamente vai interferir com o sinal de interesse, como a gente pode ver aqui. O sinal da imagem, ele interfere sim com o sinal de interesse na frequência intermediária, só que uma parte aqui vocês podem perceber, que em azul, que tranquilamente a gente poderia passar um novo filtro aqui e retirar essa parte. Então, não necessariamente o sinal inteiro o FM precisa ser rejeitado pelo filtro, não necessariamente 100%. Às vezes não é necessário isso. Então, do ponto de vista matemático, qual seria essa faixa de transição? A gente tem que assegurar que tanto o sinal ao redor de FC não será atenuado pelo filtro, então a faixa deve começar aqui e até aqui mais ou menos, digamos. Como expressar isso em termos matemáticos? Bom, a gente tem que a distância entre FC e FM seria o que? FC menos FM. E o que é FC menos FIM, no nosso caso? FC menos FM seria 1500 kHz menos 1100, aliás, menos 700. Bom, retornando aqui, eu fiz uma pequena correção, um errinho aqui de digitação, mas enfim, vamos lá. Retornando aqui. Então, a gente quer saber o quê? Que a frequência de transição, qual é o valor máximo da frequência de transição, que garante o seguinte: garanta que o sinal em torno de FC, que é o sinal de interesse, o sinal recebido, S de T, não seja distorcido pelo filtro, ou seja, a faixa de transição deve começar onde o sinal recebido, o sinal de interesse termina, que seria aqui, seria FC menos BS sobre 2, e ela deve terminar no máximo até FIM mais BS sobre 2, para compensar o fato de que todo sinal que for interferir com o sinal de interesse S de T seja completamente atenuado, seja reduzido, seja apagado. Então, dessa forma, acontece que, fazendo esse cálculo, a gente chega que a faixa de transição deve ser FC menos FIM menos 2 vezes o BS sobre 2, que é a banda do sinal BS. Então dá 790 kHz. Então, para qualquer filtro com faixa de transição menor ou igual a 790 kHz, ele vai conseguir filtrar completamente o sinal ao redor da frequência de imagem, a parte que interferiria com o sinal recebido, o sinal de interesse. Então, vale ressaltar aqui que, no nosso problema, essa distância FF mais FF entre FM e FC não vale, não se confirma, por conta daquele fato que eu já expliquei. 2 vezes a frequência intermediária é maior do que FC nesse caso. Por quê? Haja vista que a frequência do oscilador é relativamente baixa, se for para pensar, ele é apenas 400 kHz em relação com a frequência da portadora do sinal de interesse, que é 1.5 MHz. Então isso acaba fazendo com que essa relação aconteça. E é um pouco confuso esse assunto, porém, você lendo, você tentando entender a motivação por trás disso, acaba que se torna uma questão de análise em frequência, análise dos espectros em frequência, certo? Então é isso, pessoal, eu vou disponibilizar este documento para vocês com toda essa questão, tá? Que é uma questão um pouco complicada, mas que merece bastante atenção. E também com essa questão que eu vou apresentar agora, que é a questão 3.31. Então vamos lá. 3.31 qual é? É a seguinte: a figura abaixo mostra um trecho de um sinal FM S de T correspondendo a exatamente um período do sinal modulado M de T, o qual possui formato senoidal em média nula, certo? Aí ele quer saber aqui: determina a frequência da portadora FC e o desvio de frequência ΔF, certo? Vamos lá então. Aqui eu já deixei o gráfico da questão, já coloquei aqui no PDF para facilitar, mas a gente pode perceber que
o sinal MDT ele acaba apresentando mudanças em frequência discretizadas aqui, não é uma mudança contínua, para facilitar mesmo a questão, pois se a frequência fosse contínua, ia ser mais difícil de olhar para o gráfico e determinar qual é a frequência mínima e a máxima. Então, vamos lá. Pela análise aqui, pela inspeção, a gente percebe que a frequência máxima desse sinal recebido acontece entre 0 e 0.1, 10 a menos 5 segundos. E aqui, fazendo um cálculo simples, vai ser que, tendo esse período aqui, considerando esse trecho como período do sinal, a gente tem que aqui a frequência do sinal máxima, é a frequência máxima do sinal recebido, que é igual a 1 MHz. E a frequência mínima a gente obtém aqui em torno de 0.4, 0.5 aqui, 0.35, fazendo esse cálculo aqui, calculando esse espaço de tempo, a gente percebe que é o trecho do sinal que é a frequência mais baixa. E facilmente a gente consegue estimar que a frequência mínima é 1 sobre esse período aqui, esse trecho. Seria 1 sobre 2 vezes 10 na menos 6 segundos. Então a gente tem que 500 kHz é a frequência mínima. Sendo que, dessa forma, tendo a frequência máxima e mínima, a frequência máxima seria igual à frequência central, né? A frequência da portadora sinal FM, mais o desvio de frequência, aliás, aqui a frequência, tem um errinho que eu vou consertar, mas seria a frequência mínima, é igual à frequência da portadora, menos ΔF, menos a frequência, o desvio de frequência. Resolvendo esse sistema simples aqui, a gente chega que o desvio de frequência do ΔF é igual a 250 kHz. Então, é isso. A gente conseguimos resolver a questão apenas inspecionando esse gráfico aqui. Ou seja, encontramos a frequência da portadora e o desvio da frequência. Agora ele quer saber ele quer que a gente estime a largura de banda do sinal modulado. Lembrando que a regra de Carson é uma estimativa, né? Que muitas vezes o sinal FM tem a banda teórica, né? Banda real é infinita, porém tenta-se desprezar os termos em frequência que sejam muito pouco relevantes em termos de amplitude, né, em termos de potência. Então, aí encontrou-se essa regra de Carson aqui que dá uma ideia mais ou menos de qual seria a banda desse sinal FM. E quanto maior a banda do sinal FM, lembrando, maior você consegue uma razão sinal-ruído. Isso é a verdadeira vantagem da modulação FM, a grande vantagem. Então é o seguinte, pela regra de Carson, a banda do sinal FM é aproximadamente igual a 2 vezes a banda da mensagem, mais 2 vezes o desvio de frequência. A banda do sinal mensagem a gente acaba determinando como sendo a própria frequência do sinal mensagem, nesse caso. A gente faz essa estimativa, até na apostila, se não me engano, tem exemplos semelhantes. E a frequência do sinal mensagem, como a gente pode ver aqui, como fala a questão, que diz aqui que esse gráfico corresponde exatamente a um período do sinal modulante MDT. Esse um período seria de 1 vezes 10 na menos 5 segundos. E isso dá uma frequência a frequência do sinal de mensagem dá de 100 kHz, correto? Então, a gente tem que FM é 100 kHz, tendo isso em mente, fazendo os cálculos, a gente chega que a banda do sinal FM é aproximadamente 200 kHz, mais 2 vezes 250 kHz, igual a 700 kHz. Fechado. E a C aqui fala o seguinte: considere que SDT seja recebido em presença de ruído branco com uma dada densidade espectral de potência, e seja SNR0 a razão entre o sinal ruído obtido na saída do demodulador, seja SNR02 a nova razão sinal ruído na saída do demodulador obtida quando a amplitude do sinal MDT é triplicada. Determine o ganho de potência do sinal recebido, entendeu? Então é o seguinte, ele quer saber a razão sinal do ruído na saída do demodulador, não é na entrada do demodulador. Então, tendo isso em mente, a gente não está querendo saber da razão sinal ruído entre os dois sinais recebidos não demodulados. A gente está querendo saber a razão sinal ruído dos sinais já demodulados. Então, tendo isso, qual seria o ganho de potência que a gente tem quando o MDT é triplicado, né? Então, aqui é o seguinte, depois vocês podem verificar aqui as respostas. Né? Tem até as respostas desse item confirmando que a gente está apresentando. Então a gente tem o seguinte aqui, que sendo m de 2 de t, que seria o novo sinal, 3 vezes m de t, ou seja, multiplicamos por 3 a amplitude, aqui acaba sendo, por mais que a questão acabe falando em SNR, etc., acaba sendo uma questão de calcular a potência desse novo sinal, que seria 3 vezes o sinal anterior,
que a potência aqui pode ser calculada simplesmente pela definição de potência, né? Então, a potência do sinal M2 de t é a seguinte: isso aqui é uma expressão da potência, né? Em termos estatísticos falando. Então, eu gosto dessa notação por mostrar claramente qual sinal se deseja saber a potência. Então, tá, vamos lá. A potência, pela definição, é 1 sobre o período, a integral no período do sinal ao quadrado, certo? Então, aqui tendo que m2 de t é 3m de t, fazemos aqui a integral de 1 sobre t em t de 3m de t ao quadrado. Passando para fora esse 3 ao quadrado, que é 9, a gente acaba ficando apenas dentro da integral o m de t ao quadrado. Isso aqui nada mais é que, vocês já devem saber, que é a definição da potência de m de t. Então, no final, a gente tem que a potência de m2 de t igual a 3m de t vai ser igual a 9 vezes a potência de m de t. Então, a razão sinal ruído é 9. Ou em decibéis, eu não cheguei a calcular, mas aí é simples, né? Calcular em decibéis é só multiplicar por 10 e tirar o logaritmo. Aliás, tirar o logaritmo de multiplicar por 10. Aqui na resposta ele expressa em termos lineares mesmo, que seria 9, né? Então seria isso. Esse é o ganho obtido neste caso. E é isso, pessoal. Aqui vai estar disponível, como eu já falei. E eu espero ajudar um pouco vocês aí. Boa prova, boa sorte aí. Só dar uma estudada boa que vai dar certo. Um abraço a todo mundo.